Olá, meu nome é Cláudio Mendonça, da CDRM Consultoria. Hoje estamos aqui para trazer mais um tema relevante para empresas, que tem a ver com seleção de software. Eu sou consultor, trabalho na área de tecnologia há 40 anos, já desenvolvi software, já contratei, já comercializei, já implantei e já contratei. E agora a gente quer falar sobre o quão importante é esse processo de seleção de software para que você tenha um projeto bem administrado. Convidei para esse bate-papo Antônio de Pada Giraldelli, que é um consultor associado da CDRM Consulting. Oi, Antônio, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, obrigado. Obrigado pelo convite. Antônio, fala um pouquinho sobre a sua experiência. Quem é o Antônio? Se apresenta, por favor, para quem não te conhece ainda. Okay. Bom, esse vídeo, quando vocês virem, está sendo gravado na tarde dessa sexta-feira, 1 de março. Então, boa tarde a todos que irão aqui assistir esse vídeo e obrigado aí pela audiência. Bom, eu trabalho na área de tecnologia, também sou formado em ciência da computação também, já trabalho nessa área há mais de 30 anos. E durante esse tempo eu já atuei em várias empresas, inclusive internacionais. Já fui analista de sistemas, já fui desenvolvedor de software. Trabalhei muitos anos e ainda trabalho com gestão de projetos de implantação de software. E tenho ajudado as empresas não só com implantação de software, mas também de controle e de análise e de situações estratégicas da área de informática, da área de TI. Esse assunto que nós estamos trazendo hoje aqui, que é a seleção de software, é um assunto do qual eu participei de alguns processos já recentemente, de 5 anos para cá, em grandes empresas do Brasil, que não estavam satisfeitas com os seus softwares, os seus controles, os seus resultados, e buscando no mercado um software mais inteligente, mais preparado, mais parrudo para poder atender às suas necessidades. Então, é sobre isso que nós gostaríamos de falar hoje, porque isso é uma área extremamente estratégica para a TI e, consequentemente, para a empresa como um todo. E eu gostaria de começar aqui só para dar um briefing a respeito, né, do que é essa seleção de software que nós estamos falando. Tudo começa quando a empresa sente a necessidade de crescer ou de mudar os seus processos ou mudar os resultados dos sistemas que elas estão utilizando para que possa gerir, possa prover uma base de sustentação, possa prover condições para que a empresa possa crescer e melhorar nessa área de sistemas, ok? E aí, o que acontece, né? Por que as empresas chegam nessa conclusão de que elas precisam trocar os seus sistemas? Existem alguns motivos, eu vou citar aqui alguns dos principais, mas tem N motivos, né? Primeiro, e o grande motivador, pela experiência que nós temos tido com as empresas, o grande motivador é a necessidade de crescimento. E os seus ERPs, ou os seus sistemas de gestão, já não oferecem mais condições de manutenção e de crescimento e de escalabilidade para suportar o crescimento da empresa. Essa é a principal razão que nós temos visto em nossa experiência no mercado. Outra razão também é o alto custo de manutenção, alto custo de desenvolvimento, suporte ruim do fornecedor, poucos profissionais no mercado disponíveis para atuar com esse sistema, tá? Um sistema não muito conhecido, baixa escalabilidade, baixo nível de governança, alto custo de desenvolvimento de customizações, e, aliás, esse também é um grande problema das empresas, né, de customizar o sistema. Quem conhece esse problema, quem trabalha na área de TI, normalmente os CIOs das empresas,
os desenvolvedores, os analistas de sistemas, eles têm dores de cabeça homéricas com essa questão de customização. E chega um momento que o sistema não suporta mais customização. E principalmente quando você tem quando você vai fazer uma atualização de sistemas, seja um release, seja uma versão, não importa. Quando você vai fazer uma atualização de sistema, aí a dor de cabeça aumenta, porque via de regra, o fornecedor do sistema não conhece as customizações que tem dentro da empresa. E se ele muda o sistema, se ele cria novas funcionalidades, ou se ele muda questões internas do sistema, as customizações param de funcionar. E essa é uma grande, enorme dor de cabeça das empresas. É por isso que muitas empresas não fazem alterações dos seus sistemas, não fazem atualizações. Eu conheço e já presenciei empresas que estão há anos sem atualizar os seus sistemas, porque têm medo de que as customizações parem de funcionar. E não só medo, tem certeza que vão parar de funcionar. E por isso não fazem atualização de sistema. Então, é nesse nível de dificuldade, é nesse contexto que as empresas buscam substituir os seus sistemas atuais por sistemas de mercado com mais condições de desenvolvimento, com mais profissionais, sistemas que estejam mais integrados, que possam utilizar menos customizações e que possam ser manejados com um melhor custo de médio e longo prazo. Então, esse é o grande contexto da seleção de software que nós temos presenciado ao longo da nossa experiência com empresas, com grandes empresas do país. Que legal, Antônio, muito bom saber, né? Eu estou até que convidado, porque eu trabalho com consultoria de recursos humanos, tenho certeza que tudo isso impacta em pessoas, né? Então, temos que ter as pessoas com as capacitações corretas, os conhecimentos, habilidades, atitudes, a remuneração adequada, né? Até porque não dá para fazer muito milagre, né? Acho que as pessoas ali fazem parte da engrenagem e quanto melhor preparadas elas estiverem, melhor para fazer tudo isso acontecer aí na sua plenitude. Falando um pouquinho só de mim, né? Eu também, como os colegas aqui, eu também trabalho em consultoria de recursos humanos já, acho que há mais de 30 anos já, né? Então, eu estou aqui associado à CDRM, porque a gente entende que esse conjunto de competências pode ajudar o cliente no sentido de realmente aplicar uma solução completa, né? E queria fazer uma pergunta para você, Antônio, por que esse assunto é importante para um cliente, né? Pelo que você disse nesse contexto, me parece super importante, mas que tipo de cliente, assim, que hoje em dia busca, né, esse tipo de serviço? Bom, nós temos clientes em todos os níveis, buscando substituir os seus softwares. E na grande maioria das vezes, as empresas não têm internamente, elas não dispõem internamente de pessoas capacitadas ou pessoas com tempo para fazer essa busca no mercado, esse entendimento de qual software seria o melhor ou poderia substituir ou agregar mais as suas funcionalidades, colaborando com o desenvolvimento da empresa. Tá? Então, a gente pode ver isso em todos os níveis. É claro que uma empresa pequena, uma empresa de pequeno porte, ela tem menos complexidade do que uma de grande porte, onde se envolve grande parte de pessoas e de processos, e onde há uma cadeia de processos envolvidos e integrados, complexa na maioria das vezes, né? E que para uma empresa pequena é mais fácil substituir o seu software. Para uma empresa grande já é um pouco mais complexo. Demanda de várias situações de busca e localização e análise e definições e conhecimento para que se possa decidir para que software ir numa eventual troca. Então, assim, isso se encaixa em todos os níveis de empresa. Só que, dependendo do nível de empresa, há uma complexidade maior ou menor. Mas, em todos os casos, há que se pensar que
quando existe um sistema, nós estamos falando de um sistema integrado, quando existe um sistema desse controlando a empresa, já há um aculturamento das pessoas. E além, obviamente, da ferramenta em si, do sistema e também de processos, é necessário se atentar para o aculturamento ou reaculturamento das pessoas em relação ao novo software. Mas tudo começa por uma análise primária de funcionalidades e de processos, para depois poder ter o aculturamento das pessoas. Okay? Eu respondi a sua pergunta, Fábio? Sim, com certeza. Muito bom. Antônio, duas coisas que eu queria te perguntar, na verdade, duas perguntas em uma. Uma é como começar esse processo de seleção de software. Mas antes disso, eu imagino que tem empresas que já decidiram que precisam trocar o seu software por questões internas, ou estratégicas, ou operacionais, ou de custo. Não decidiram ainda, mas elas estão sofrendo porque um software que ela tem hoje não atende, não atualiza, não atende processos cruciais para o negócio dela, é duro, custoso, caro atualizar, etc. Então, eu queria que você respondesse o que uma empresa que já decidiu tem que fazer, qual que é os primeiros passos, né? Como é que começa essa jornada? E para aquela empresa que ainda não decidiu, que está sofrendo, o que ela pode fazer para retardar, para ela não sofrer tanto e mantendo o software, mas diminuindo esse estresse que ela está vivendo hoje com esse software que ela está agora? Vamos começar pelo que a empresa precisa fazer, né? Caso ela queira ou tenha a intenção ou esteja pensando em trocar o seu software, o que ela precisaria fazer? Primeiro ponto que é necessário fazer é entender se realmente a empresa está disposta a passar por essa questão da troca, porque, como eu falei anteriormente, não é só uma questão da ferramenta em si e de processo, mas um aculturamento geral dos usuários e de todos, eventualmente, do ecossistema em que a empresa atua, porque vai influenciar diretamente na integração com outros fornecedores, com bancos, com governo e tudo mais. Uma vez feito isso, é necessário construir uma RFP, que é um documento em inglês é o Request for Proposal, que é um documento que vai ser enviado ao mercado com aquilo que a empresa quer. E, obviamente, aquilo que ela quer, ela tem que decidir o que ela quer fazer. Ela pode querer trocar todo o sistema, ou pode querer trocar uma parte, ou pode querer fazer a integração dele. Enfim, ela precisa definir o que ela quer primeiro, e aí construir esse documento de proposta, de Request for Proposal, para que seja um documento formal que é enviado para o mercado, para as empresas, os novos proponentes ou os novos potenciais fornecedores. Bom, então constrói-se a RFP contendo, diagramando o que é que a empresa precisa. Então, assim, como exemplo, eu preciso de um sistema que vá atender a minha necessidade de integração com um determinado outro sistema, ou que vai implementar um melhor processo no meu chão de fábrica, que vai controlar a minha logística. Ou seja, ela tem que definir onde que esse sistema irá atuar, quais os nichos onde ele vai atuar dentro da empresa. Depois disso, definindo-se quais são os nichos e construindo esse documento, é necessário pesquisar quais são os prováveis fornecedores que têm ferramentas que atinjam aquele nível de necessidade. No jargão aqui do processo, nós chamamos isso de long list. Você olha todos os potenciais fornecedores, não interessa se é um fornecedor nacional ou não, nesse caso, constrói-se uma long list de todos os fornecedores conhecidos que tenham aquela ferramenta ou aquele sistema que possam atender aquela demanda, né, aquele conjunto de demandas.